Oi, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Claudete Azevedo e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo bolerinho. Pra gente começar então a fazer o nosso bolero, nós vamos precisar de 3 medidas. A medida do decote, e você pode escolher fazer mais abertinho, mais fechadinho, isso fica a critério. Você vai precisar também da medida da pala. Você vai medir aqui da pontinha do ombro, ó, bem do topo do ombro, até 2 dedos abaixo da axila, para não ficar apertado. Depois disso, você vai medir o comprimento, que é da cava também, a 2 dedos abaixo da axila, até o comprimento desejado. Eu estou confeccionando na nossa videoaula um tamanho GG, porém, eu vou deixar aqui para vocês medidas aproximadas. Lembrando que para nós fazermos vestuário, é necessário tirarmos as medidas para sair certinho. Isso porque cada um de nós, como eu sempre falo para vocês, tem uma tensão de ponto diferente e ainda assim você tem a possibilidade de usar qualquer fio de sua preferência. Assim, evitamos também aquele erro comum de nunca ficar no tamanho que a gente precisa. Na maioria das vezes, o que a gente vê nas videoaulas é faça tantas correntinhas para tamanho P, tantas correntinhas para o tamanho M e nunca dá certo no final. Então, procurem adotar a fita métrica como ferramenta essencial para quem quer fazer vestuário. Mas se você ainda não sabe tirar as medidas ou até mesmo auxiliar a sua cliente que mora longe a tirar as próprias medidas e enviá-las para você, eu vou deixar essa imagem lá no nosso blog para você baixar e uma explicação básica de como fazer. Então acesse nosso blog aí embaixo na descrição do vídeo e agora bora para o material. Para confeccionar o meu bolero, eu utilizei mais ou menos 2 novelos do fio Charme da Círculo. Lembrando, se você for fazer maior ou menor, isso você vai precisar de mais ou menos fios, depende do tamanho mesmo que você vai confeccionar. Eu fiz na cor branca, porém você pode fazer na cor que você desejar. E a tex desse fio é de 378 e a agulha referente no rótulo é de 2,5 a 3 milímetros. Eu utilizei uma agulha de 3 milímetros e fita métrica. Todo esse material você encontra na loja virtual Artelaria, o link vai ficar também na descrição do vídeo para você que quer comprar online com preço bem especial. Agora sim, bora para o nosso passo a passo. Eu já tenho aqui um cordão de correntinhas e se você é iniciante no crochê, tem uma playlist na descrição do vídeo para você aprender. Esse ponto que nós vamos confeccionar, ele é múltiplo de 4 mais 2, porém a gente precisa de um número ímpar de motivos. E para facilitar a nossa vida, faça aí umas 10 correntinhas a mais, assim a gente tem a possibilidade de desmanchar no final. Além disso, vamos subir mais 3 correntinhas, mais uma de separação, e ao contar da agulha, na 9ª correntinha, nós vamos iniciar o nosso ponto V duplo. Vamos fazer um ponto alto na alcinha da correntinha da base. Mais um ponto alto no mesmo espaço da base. Uma correntinha de separação. E mais 2 pontos altos no mesmo espaço da base. Ficando assim dessa forma no início. Pulamos aqui 1, 2, 3. E na 4ª correntinha repetimos o mesmo ponto V duplo, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço da base. Pulamos 3 correntinhas e na 4ª repetimos o mesmo processo. Dessa forma, eu vou trabalhando até o final. Eu preciso de um número ímpar de motivos. A minha pala tem 39. Você vai fazer também da mesma forma. No final, volto com vocês. Então, aqui, olha, já estou com a minha pala iniciada.
Eu tenho 39 motivos, eu vou finalizar a carreira junto com vocês, mas só quero mostrar como que ela funciona, tá? A gente trabalha carreiras de ida e volta até atingir a cava. E para finalizar aqui, então, a nossa carreira, nós vamos fazer pulando 3 correntinhas, na quarta, um ponto alto. Vocês podem perceber aqui que sobrou dois pontinhos aqui para mim. Se você tem mais aí, é simples, tá? É só você desmanchar o nozinho, vir desmanchando até chegar na base do trabalho. Ó, desmancha e puxa assim, fica um nozinho de novo. E assim você não tem a necessidade de fazer e desmanchar no início tantas vezes até acertar, tá bom, meus amores? Agora a gente vai virar aqui o nosso trabalho e vamos dar sequência à próxima carreira. Vamos subir aqui 3 correntinhas e um ponto V sobre o ponto V. Então, a gente vai trabalhar aqui na base do ponto V da carreira anterior, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Próximo ponto, mesma coisa, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim eu vou seguir trabalhando da mesma forma até o final. Quando eu chegar no final, volto com vocês. Então, aqui, olha, eu cheguei ao final da minha carreira e vou fazer o meu último pontinho sobre a terceira correntinha da base, fazendo um ponto alto para finalizar. Vamos virar aqui o nosso trabalho, subir 3 correntinhas. E aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro espaço, nós vamos fazer um ponto V duplo, igual da carreira anterior. No próximo espaço, nós vamos fazer 7 pontos altos. No próximo espaço, a gente vai fazer o V duplo e no próximo 7 pontos altos, assim a gente trabalha até o final da carreira. Cheguei ao final aqui, olha, terminei com um ponto V duplo e um ponto alto sobre ponto alto. Vou virar, subir 3 correntinhas e aqui no primeiro espacinho nós vamos fazer um V duplo. Agora, sobre os pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma correntinha. E assim a gente vai trabalhar até o final, intercalando com pontos altos e correntinhas e pontos Vs nos espaços, tá? No final a gente volta. Cheguei aqui ao final, olha, finalizei aqui com um ponto V e um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e subir 3 correntinhas e repetir o primeiro ponto, primeiro motivo, o ponto V. Agora, a gente vai começar a formar o abacaxi da nossa peça. Então, são 3 correntinhas. E aqui no primeiro espaço, entre um ponto alto e outro, nós vamos fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, ponto baixo.
E assim a gente vai até o final dos pontos altos. Fiquei com 5 alcinhas de correntinhas, agora eu vou fazer mais 3 correntinhas e lá no ponto V eu vou repetir o ponto V. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que tá ficando o nosso abacaxi. Então, aqui nós temos 5 alcinhas e vai diminuindo consecutivamente, conforme a gente vai fazendo as carreiras. Vou fazer aqui 2 correntinhas e dar sequência da mesma forma até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, olha, ficou assim repolhudinho, mas é dessa forma mesmo, não se preocupa. Antes de finalizar aqui a nossa carreira, quero mostrar para vocês como que tá ficando a nossa pala. É uma pala redonda. Agora que a gente vai fazendo o nosso motivo de abacaxi, ela vai sentando um pouco mais, tá? Não vai ficar tão repolhudinha assim, vai ficar mais arredondada. E para você que tirou as medidas aí certinho da cava, vai ser o tamanho da pala. Então, a gente vai seguir tecendo carreiras de ida e volta até atingir o tamanho desejado. Vamos subir aqui, então, 3 correntinhas. E fazer o ponto V sobre ponto V. Feito isso, agora a gente vai fazer 3 correntinhas. E na primeira alcinha do abacaxi, pulando essa aqui, ó, lá na primeira alcinha do próprio motivo, nós vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo em cada alcinha, tá? Então, a gente segue trabalhando e vamos fazer aqui um total de 4 alcinhas. Três correntinhas e ponto V sobre o ponto V. Três correntinhas para dar sequência ao próximo motivo de abacaxi. Olha como é que ficou. Então, aqui em cima nós temos 4 alcinhas. E a gente vai repetir o mesmo processo pulando essa alcinha, trabalhando sobre as alcinhas do próprio motivo. E assim a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira, depois a gente volta. Então, cheguei aqui ao final, eu já virei o meu trabalho, nós vamos subir 3 correntinhas para dar sequência e vamos fazer um ponto V no primeiro motivo. Três correntinhas. E na primeira alcinha aqui do nosso ponto abacaxi, nós vamos trabalhar com ponto baixo e 3 correntinhas. Agora, nós vamos ficar com 3 alcinhas. Três correntinhas e ponto V sobre o ponto V. E assim vocês vão seguir trabalhando, fazendo 3 alcinhas sobre o ponto abacaxi, ponto V sobre o ponto V, até o final da carreira, depois a gente volta. Então, eu cheguei ao final aqui, vou virar minha peça e vou dar sequência subindo 3 correntinhas e fazendo um ponto V.
3 correntinhas e nós vamos fazer 2 alcinhas sobre o ponto abacaxi. Feito as 2 alcinhas de 3 correntinhas e ponto baixo, vamos fazer 3 correntinhas e aqui nesse ponto V vai ficar diferente, tá? Presta bem atenção aqui. Agora a gente vai fazer 2 pontos altos no espaço. Uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço da base. Então, olha, vai ficando desta forma aqui, e você vai seguir na mesma sequência até o final da carreira. Na próxima carreira vai mudar um pouquinho também. Quando eu chegar no final, então, eu volto mais uma vez. Chegamos no final, já vou virar aqui o meu trabalho e dar a sequência aqui a 3 correntinhas e um ponto V. Três correntinhas e vamos fazer apenas uma alcinha sobre o nosso ponto abacaxi. Três correntinhas e aqui nós vamos fazer um ponto V no primeiro espaço, um ponto V com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No próximo espaço, repetimos também o ponto V duplo, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço da base. Ficando desta forma aqui, tá? Agora, eu vou trabalhar até o final da carreira, depois eu volto. Então, cheguei ao final da carreira, vou virar aqui o meu trabalho e a gente vai fazer o mesmo início, 3 correntinhas e um ponto V duplo. Fizemos aqui um ponto V, vou fazer 2 correntinhas de separação e bem no topo aqui do abacaxi, nós vamos repetir um ponto V duplo com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui no primeiro ponto V a gente repete, faz um ponto V duplo com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Duas correntinhas e repetimos o ponto V duplo em todos os espaços até atingirmos o tamanho da pala que a gente precisa, tá? A gente vai seguir trabalhando desta mesma forma, fazendo o ponto V duplo e 2 correntinhas de separação. Você lembra que anotou, então, aí a medida da sua cava? É a medida que você precisa para a sua pala. Quando você atingir o tamanho que você precisa para fazer a sua pala, nós vamos separar a cava. Daí, nós vamos separar as duas partes da frente com a parte das costas, tá bom? Então, vocês sigam aí trabalhando nesta mesma sequência de pontos, até atingir o tamanho que você precisa aí para sua pala, tá? Não tem mistério, é só fazer o ponto V duplo separados por 2 correntinhas.
Então, meus amores, eu tô aqui com a minha pala pronta e eu coloquei motivo com motivo bem certinho. Separei as costas com a parte da frente, agora nós vamos separar as cavas. Coloquei as laterais aqui, ó, da parte da frente bem no meinho. E agora a gente vai colocar aqui o marcador pra gente separar, então, a cava, né, as mangas. Quero mostrar uma coisa pra vocês, uma dica. Quando a gente tá confeccionando o vestuário, não é que o fio cede, tá? É que dependendo do ponto que a gente tá confeccionando, ele acaba cedendo um pouco. Por exemplo, a minha pala precisa ter 20 centímetros, porque a minha cava é 20 centímetros. Porém, eu fiz com 1 centímetro a menos, porque se você der uma esticadinha assim, olha, já chega no tamanho que a gente precisa. Depois de lavar e guardar, então, ela provavelmente vai ceder um pouquinho. E como eu falei pra vocês, não é por causa do fio, o fio não cede, mas dependendo do ponto que a gente tá confeccionando, ele vai ceder um pouco, tá? Então, eu vou marcar aqui os meus 20 centímetros de cava. Vou pegar o meu marcador. Quem não tiver os marcadores, pode usar um fio colorido pra marcar, tá? E você vai vir aqui na medida que você precisa, olha, e vai colocar o marcador prendendo as duas partes. Procure prender Vzinho com Vzinho, tá? Bem no topo do V duplo. E você vai fazer do outro lado a mesma coisa. Porém, antes disso, você vai conferir aqui quantos motivos você tem nesse lado. Tem que ter a mesma coisa na parte de trás. Você vai contar aqui quantos motivos você tem na parte da frente. Tem que ter a mesma coisa nessa outra lateral aqui, mesma quantidade de motivos. Provavelmente na parte de trás vai ficar um motivo a mais. Eu vou conferir e já volto com vocês. Então, conferindo aqui, eu tenho 10 motivos de pontos Vs nessa manga. Fiz a mesma coisa aqui nessa manga, então são 5 motivos de ponto V atrás e 5 motivos de ponto V na frente. Aqui nas laterais da parte da frente, eu fiquei com 8 motivos de ponto V em cada lateral, totalizando 16. Nas costas eu tenho 17. Como eu quero maior, mais abertinho na frente, não tem problema, tá? Aqui a gente vai seguir trabalhando na mesma sequência até atingir a cava. Quando eu chegar na cava, eu volto com vocês. Cheguei aqui na cava e agora eu fiz 2 correntinhas e nesse primeiro Vzinho nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e para lá do meu marcador, no próximo ponto V, eu vou fazer 2 pontos altos. Assim, vocês vão ter a possibilidade, nas próximas carreiras, de usar aqui no meio, aqui no meinho, para fazer um ponto V nas próximas carreiras, tá? E assim a gente vai trabalhar da mesma forma, com a mesma sequência, até atingir o tamanho que você deseja. No meu caso, estou fazendo um bolero. Tô fazendo menos carreiras e você pode fazer maior. Quero mostrar aqui pra vocês como que ficou a minha. Eu fiz mais ou menos umas 14 carreiras depois do marcador. Em centímetros, isso deu pra mim mais ou menos uns 22 centímetros. Agora a gente vai trabalhar um contorno aqui na nossa peça. Quero mostrar pra vocês como que ficou aqui embaixo, ó. Vou tirar o marcador, ficou muito legal embaixo da cava. Deu a sequência certinho aqui do nosso ponto. E agora a gente vai trabalhar um contorno na nossa peça da seguinte forma. Não cortei o meu fio, tá? Vou seguir aqui pelo lado direito mesmo, trabalhando nas laterais, por sobre o decote aqui, bem sobre o ombro, sobre o pescoço, né? Na outra lateral, depois na parte de baixo e a gente vai finalizar. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Vou fazer 3 correntinhas e no mesmo espaço da base, vou trabalhar 3 pontos altos. Pulamos uma alcinha da base, na próxima alcinha, ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço.
pulamos uma alcinha e na próxima a gente repete o mesmo processo. E assim a gente vai trabalhar nas duas laterais do nosso bolero, com 3 pontos altos. Quando nós chegarmos aqui na parte de cima, ao invés de 3 pontos altos, nós vamos fazer apenas 2, tá? Pulando o ponto V da base até chegarmos na parte de baixo. Olha como é que ficou a lateral aqui, nós fizemos com 3 pontos altos. Aqui na parte de cima nós fizemos com 2 pontos altos, pulando o V, fazendo o mesmo processo entre os espaços. Na parte de baixo vai ser diferente. Eu vou vir aqui no último pontinho que nós temos do ponto V. Vamos fazer um ponto baixo e dentro do espaço do ponto V nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Na alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo, olha como é que ficou, e no ponto V, 6 pontos altos, tá? Então, a parte de baixo é simplesmente isso, 6 pontos altos no ponto V, ponto baixo na alcinha. Então, aqui eu vou repetir o ponto baixo e os 6 pontos altos, vou trabalhar até o final da minha carreira, aí eu volto com vocês pra gente arrematar. Agora, a gente vai fazer um arremate simples aqui nessa alcinha, ó, da correntinha. Vamos arrematar e cortar o nosso fio e a gente já pode esconder as sobrinhas. Então, a gente esconde aqui por trás, ó, eu ainda gosto de colar as pontinhas com a cola universal da Círculo, para não se soltar. E aqui eu tenho a opção de colocar 2 botõezinhos, um botãozinho, isso fica a critério, tá? Quem não quiser colocar os botões, pode fazer o seguinte, pode fazer um cordão de correntinhas com o mesmo fio, e entrelaçar aqui entre os espaços e amarrar na frente, fica bem bonito, bem delicado também. Isso fica daí a critério de vocês. Mas antes ainda vamos fazer esse detalhezinho aqui na manga. Vamos pegar bem a parte de baixo da cava e a gente vai começar de um lado da cava. A gente vai começar aqui desse lado e vai finalizar do outro lado. Então, aqui, ó, nessa alcinha, depois do ponto V da parte de baixo, a gente vai fazer um ponto baixo, vou trazer o fio pra dentro, vou fazer uma correntinha pra prender e 2 pontos baixos. E no ponto V, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, ponto baixíssimo no espaço, 3 correntinhas, ponto baixíssimo no espaço, 3 correntinhas e ponto baixíssimo no espaço. Fizemos aqui, então, 3 pontos picô. Agora, a gente vai na alcinha fazer 5 pontos baixos. E ponto picô, 3 pontos picô sobre o ponto V. Cinco pontos baixos na alcinha. E assim a gente repete a mesma sequência até o final nas duas mangas, tá? Quero mostrar pra vocês que aqui embaixo você vai fazer aqui, ó, o ponto picô e aqui nessa alcinha 2 pontos baixos e você já pode arrematar e finalizar e esconder as sobrinhas.
Então, como eu falei para vocês, eu ia utilizar um botãozinho e agora eu vou pregar o próximo junto com vocês. O pessoal sempre me pergunta como fazer e eu costumo utilizar linha e agulha de costura normal. Então, vocês vão fazendo aí as voltas que vocês acharem necessárias e depois arremate, esconda as sobrinhas. E agora sim, tá pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer. E agora a gente vai dar uma pausa na nossa série Voltando às Raízes, pra gente focar nessas peças de vestuário plus size, porque a gente vê pouca coisa aqui no YouTube. Porém, se você seguir as dicas da nossa videoaula, você vai conseguir fazer em todos os tamanhos. Quero trazer bastante coisa para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, querem mais videoaula de vestuário, deixa um joinha para mim, deixa um comentário aí embaixo que eu quero trazer mais peças dessa. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Um beijo enorme, meus amores, e até a próxima videoaula.